Eu já falei de manhã e eu quero repetir nesse culto e quero agradecer aos que estão também pelo campus online, acompanhando no seu trabalho, no seu lar, aonde você estiver, muito obrigado. Eu quero que essa nossa conversa, nesse primeiro culto da família do ano, que essa nossa conversa seja uma conversa em que Deus possa nos dar o crescimento, sem que a gente parta para uma hipocrisia, de falar algo que a gente não está vivendo, ou falar como hipócrita, faça aquilo que eu não estou fazendo. Você delegar a alguém aquilo que você não faz, isso é hipocrisia. Que a gente não vá por esse caminho da hipocrisia, mas para um crescimento como igreja, como família. Que esse tema tão atual possa ser para mim e para você algo que venha nos ajudar no nosso dia a dia, sem que a gente cometa aqui uma hipocrisia de passar algo para a igreja e a gente fazer algo diferente daquilo que passou. Então eu orei muito por esse tema, a minha família me acompanhou nessa oração, minha esposa, minha família, porque a ciência, ela tem se multiplicado assustadoramente. Todo dia nós temos novidades na indústria, com novos equipamentos, novas ferramentas, novas máquinas. E quero dizer, não como profeta, mas com certeza, por conhecimento, que exatamente nesse momento tem pessoas, engenheiros, planejando novos equipamentos para colocar no mercado. Nesse exato momento, tem aí engenheiros trabalhando para apresentar projetos de novos equipamentos, novas máquinas, também na tecnologia, para nos oferecer algo novo. E amanhã a mídia lança essa novidade e começa a aguçar a nossa curiosidade e o desejo de ter aquilo que é novo. Isso é natural. Um celular, quando ele sai, e olha, às vezes as pessoas já ficam pesquisando como vai ser um novo celular antes mesmo do lançamento. Ficam curiosos, vão lá e procuram como vai ser o 15, como é que vai ser. Quer saber como vai ser, quais as novidades, quais os recursos que serão oferecidos nesse novo equipamento. Então a ciência, ela tem se multiplicado assustadoramente. Eu já passei dos 50 há alguns anos, e eu vivi essa pós-modernidade. O que é isso? Olha, o que o mundo avançou até uns 30 anos atrás, é como se tivesse avançado em câmera lenta. E agora, de 30 anos até 2023, é como se tivesse colocado naquele movimento rápido, de tanta evolução e novidade que tem surgido. O celular não tem 30 anos. Vivemos quantos anos, centenas de anos sem o celular. Mas quando ele surgiu, com uma rapidez, quanto que ele já trouxe de progresso. Hoje, eu e você, tendo um celular na mão, nós fazemos reuniões com grupos de pessoas pelo Google Meet, em tempo real, lá em Aparecida de Goiânia, lá no Mato Grosso, lá no Distrito Federal, lá no Rio de Janeiro. Se tiver alguém fora do país, você consegue manter um grupo em uma reunião tratando de assuntos importantíssimos em tempo real. Todo mundo falando ao mesmo tempo e você ouvindo e podendo responder.
ciência tem se multiplicado. E quanto tem sido importante para nós isso? Você, para uma reunião lá em Aparecida de Goiânia, no estado de Goiás, você teria que pegar um ônibus, um carro ou um avião. Quanto custo, tempo, para que você pudesse ir, ida e volta. Hoje, você faz reunião aí de 1 hora, sentado na sua sala de reunião, no seu gabinete, talvez dentro de um veículo, como eu já fiz reunião dentro de um carro. Você para o carro, faz a reunião. O avanço da tecnologia. Se você pensar aí, eu disse no início dessa mensagem que nós vamos conversar hoje. É o primeiro culto da família, esse tema é importantíssimo. Nós vamos conversar, eu não vou pregar talvez aquilo que você gostaria de ouvir, mas é aquilo que o Espírito Santo colocou no nosso coração que nós vamos transmitir. Se você pensar um pouquinho aí agora, dentro do seu ramo de atividade, seja você industrial, seja você um empresário, seja você um comerciante, seja você um profissional da área de saúde, seja um advogado, seja qual for, um pedreiro, seja qual for o seu ramo de atividade, traz à memória agora como era alguns anos atrás a sua atividade, o que você tinha de recursos na sua atividade profissional, seja na saúde, o que tinha de recursos lá dentro de uma UTI. Hoje, quando nós entramos numa UTI para fazer uma visita pastoral, uma capelania, e a gente vai a um leito que tem uma pessoa ali, né, recebendo o cuidado intensivo, que é uma UTI, a gente chega lá e aqui nós temos várias irmãs e irmãos da área de saúde. Existem torres de equipamentos monitorando tudo, temperatura, batimento cardíaco, saturação, equipamentos que monitoram a medicação, como ela deve ser introduzida no corpo. E alguns a gente fica até surpreso, como é que pode tanta borrachinha entrando em um corpo para manter ele sob cuidados, para que ele possa ser restaurado e daqui a pouco ir para o quarto e para casa curado. Quanto que isso avançou, quantas vidas estão sendo salvas por conta disso, porque hoje a ciência se multiplicou e há uma oferta de produtos e equipamentos para que a pessoa possa ser curada. E o nosso ente querido que nós amamos tanto, e UTI não é sinônimo de morte, é um lugar onde a pessoa vai ser bem cuidada, intensivamente cuidada, para que ela possa voltar para você. E às vezes as pessoas ficam com medo, nossa, UTI, sinônimo de morte não é, é vida. Porque lá as pessoas estão recebendo tratamentos efetivos, intensivos, que produzem saúde. É lógico que sempre alguém parte, isso é natural, mas não é só na UTI, parte em casa, parte no carro, em qualquer lugar. Se você é um pedreiro, quantos equipamentos chegaram para você hoje, oferecendo para você recursos para melhorar o seu trabalho, o seu tempo, e aí tantos outros equipamentos. O avanço da ciência, da tecnologia. Para você em casa, quanto que avançou. Nós ouvimos o presbítero João pregando aqui quinta-feira sobre um fogão a lenha, todo um preparo. Ele pregou sobre a chama não pode apagar, tem que se manter aceso essa chama. Ele pregou em Levítico capítulo 6. E quando nós vimos ele aqui ilustrando sobre um fogão a lenha, e ontem o pastor João pregou também lá
no culto de 86 anos da ICPI, e eu quero agradecer a toda a igreja. Nós tivemos um grande número de irmãos ali da ICPI Estivageb. Foi uma festa linda, a igreja super lotada. Eu sei que nem todos podem ir, trabalho, família, dificuldades, a distância, não ter recursos para ir, né? Não ter um carro. Mas mesmo com todas as dificuldades e a ausência de alguns irmãos, eu quero agradecer, porque nós tivemos um grande número de irmãos da ICPI de Estivageb. Então Deus abençoe vocês poderosamente. A ICPI é onde nós congregamos como igreja e louvamos a Deus, porque ela é uma igreja que continua pregando o Evangelho de Jesus Cristo, fluindo pelo Espírito Santo. Mas voltando ao assunto, ele falou ontem sobre fogão a lenha, que ele ia na casa da avó dele, né, André? E lá chegava e estava lá o fogão a lenha, e a avó acendia aquele fogão com a lenha, e de repente terminava a comida e chegava alguém na casa. O avô dizia: olha, passa um café. E aí ela tinha que voltar, né, a soprar aquela lenha, e aquilo que já era um borrão de cinzas voltava a mostrar vida, ia soprando, ia acendendo aquela chama vermelhão, e ali se esparramava, e daqui a pouco o café estava pronto. Por que eu estou dizendo isso? Olha como é que era a dificuldade para fazer um café. Tinha que fazer com que a lenha pegasse fogo novamente, e depois poder passar aquele café e servir o visitante. Hoje nós temos em nossa casa fogão a gás. Você não precisa mais de um Magic Click, não precisa mais de fósforo. Hoje você aperta o botão para abrir o gás, né, Samuel? Samuel, que é da área, automaticamente uma faísca já acende o fogo. Na mão ali, você passa o café rapidamente, em minutos, sem nenhum problema, porque alguém projetou e a indústria produziu um fogão para te facilitar a vida. Ferro elétrico, micro-ondas, chuveiro elétrico. Quantas coisas que chegaram para nós como tecnologia. Para quê? Para facilitar a nossa vida. O veículo, moto, carro, para facilitar a nossa ida e volta. Quantos minutos se gasta para ir a Mogi Guaçu agora? 12, 15 minutos, numa velocidade dentro da lei. Quanto tempo se gastava a pé para ir a Mogi Guaçu? Estou falando a cidade mais perto. São equipamentos, tecnologia, que chegaram para facilitar a nossa vida. Nós estamos aqui hoje transmitindo um culto, além da nave da igreja estar aqui cheia. Quantas pessoas estão sendo alcançadas pela transmissão em tempo real deste culto e desta mensagem? Quantas pessoas que serão alcançadas amanhã, durante a semana, durante o mês, durante o ano, ou por que não daqui 10 ou 20 anos, porque essa mensagem vai estar lá no YouTube, e todos que têm o equipamento internet podem ir buscar e acompanhar esse culto. Tudo isso para facilitar a nossa vida. O quanto as redes sociais são importantes para nós. Na pandemia, nós pudemos valorizar isso, porque enquanto estamos fechados em nossos lares, pela prudência, nós nos comunicávamos de que maneira com os nossos entes queridos?
através das redes sociais, ligações de vídeo. A gente reunia a família e a gente se via. Quando não podia estar pessoalmente, fisicamente, a gente se reunia de que maneira? Virtual, se vendo em tempo real e falando e alegrando o coração em saber aonde o nosso ente querido, aonde os nossos amigos, aonde os nossos irmãos estavam e de que maneira. Porque eu estou introduzindo dessa maneira? Porque se nós vamos falar em conectados, se o avanço da ciência tem se multiplicado a cada dia, e isso é em benefício de quem? Nosso. É para o nosso benefício. Agora, o quanto, se isso é em nosso benefício, o quanto isso tem sido real na nossa vida? Tem realmente beneficiado a nossa vida? Todo o progresso tem sido importante na sua vida? E hoje nós estamos falando em família. O quanto esse progresso tem sido útil ou para melhor na sua vida e na sua família. Hoje, domingo, é um dia que nós estamos reunidos como família. É um dia que a maioria está de folga. Então é natural que você tenha acordado. É natural que talvez você tenha tomado o seu café da manhã com a família. Ou talvez tenha feito a refeição do domingo com a família. É domingo. Talvez você tenha sentado na sala e assistido algum tipo de programação. Talvez comendo uma pipoca, chupando um sorvete com a família. Pode ter acontecido isso. Enfim, é domingo. Tanta coisa criada para facilitar a nossa vida também nesse sentido. E isso tem sido importante para nós e nós temos colocado em prática. Nessa semana, qual foi a sua programação com a família? Se foram criadas tantas coisas para facilitar a nossa vida. A minha irmã dentro de casa hoje tem tanto, máquina de lavar roupa, secadora, ferro. Se a minha irmã hoje tem um fogão a gás, se hoje nós temos tantos recursos, produtos e equipamentos para facilitar a vida, quanto isso tem reverbado na própria família. Ou estamos conectados apenas a essas coisas e desconectados com o maior patrimônio que Deus nos deu e que nós temos que prestar conta, que é a nossa família. O quanto as redes sociais, que são tão importantes para nós, têm facilitado a nossa vida ao ponto de sobrar um tempo para a gente conversar como cônjuge, marido e mulher, pais e filhos. Puxa, se as coisas estão acontecendo a todo vapor, com tanta rapidez, para facilitar a nossa vida, o quanto isso nós estamos colocando em prática na nossa casa, na nossa família. Quantas vezes você dialogou com o seu filho essa semana? Quantas vezes você ouviu o seu filho, a sua filha, diante de tantas incertezas que ele pode ter num mundo tão difícil de se viver? De repente você tem filhos adolescentes, jovens, cheios de dúvidas, incertezas, sendo atacado aí fora com tantas informações, desejoso de saber algo, o quanto você deu ouvido para que ele pudesse falar com você durante essa semana, se tantas coisas foram criadas para facilitar a nossa vida. Quanto que você conversou com seu filho essa semana? Que você ouviu ele? As suas dúvidas, as suas incertezas, as suas fragilidades. Todos nós somos imperfeitos, irmãos. Todos nós. Eu sou imperfeito, você é imperfeito, você é imperfeita. Mesmo que nós aceitamos a Cristo e nascemos de novo, ainda estamos numa natureza de um corpo pecaminoso. Não agimos mais com prazer no pecado, mas ainda somos naturais do pecado. E isso nos torna imperfeitos, Isaac.
Isso nos torna imperfeitos, André. Somos imperfeitos. Ainda podemos cometer falhas. Deixaremos de ser imperfeitos quando sairmos desse corpo de imperfeição para recebermos do Senhor um corpo glorificado, aí sem a natureza do pecado, e aí sim para sermos perfeitos, assim como Cristo é perfeito. Mas ainda enquanto estivermos vivendo nesse corpo da imperfeição, nós somos necessitados daquele que é perfeito para nos abençoar e nos dar sabedoria e entendimento para vivermos nessa vida de acordo com aquilo que podemos ser agradáveis a Ele. Então nossos filhos também são imperfeitos, como nós somos imperfeitos, cheios das dúvidas, das dificuldades, das incertezas. O quanto nós estamos conectados com os nossos filhos, porque às vezes nós nos conectamos com redes sociais e ela é importantíssima para nós hoje. Eu não quero ser hipócrita a dizer que você deve se desconectar, não. Pelo contrário, quando nós nos conectamos, nós estamos o quê? Produzindo algo de agilidade para facilitar a nossa vida dentro de casa. Quantas pessoas hoje recebem informações pela rede social em que estão conectados, informações importantíssimas para o dia a dia. Quanto que uma conexão pode te dar um sustento dentro de casa. Quantas pessoas hoje trabalhando por redes sociais, num trabalho justo, honesto, ganhando aquilo que pode ser o sustento da sua família. Então nós não podemos abrir mão dos recursos que hoje nós temos, que facilitam a nossa vida. Quanto que isso tem nos ajudado como igreja, em divulgar os trabalhos, em pregarmos o Evangelho, atingindo pessoas de tão longe. E eu não quero que você saia das redes sociais, se desconecte do mundo. Não. A rede social é importante para nós. Você trabalha através da rede social, você ganha dinheiro através da rede social, você evangeliza, você prega, você divulga os seus produtos, você alcança as pessoas. Amém. Mas o que eu quero te fazer uma pergunta é o que tudo isso tem facilitado a sua vida para conectar-se com a sua família. Se antes um representante tinha que viajar dias e semanas, estar longe de casa, hoje ele pode trabalhar dentro da sua casa, conectado com os seus clientes. O quanto isso tem facilitado a sua conexão dentro de casa com a sua família. Como está a sua vida dentro da sua casa? O quanto os recursos que hoje nós temos têm facilitado a nossa vida para que a gente possa viver melhor como casal, ouvindo um ao outro, as dificuldades, os problemas que a família enfrenta. E não são poucos os problemas que nós enfrentamos. E aí, tão conectados com o mundo, usando os recursos para facilitar a nossa vida, mas de repente a gente se fecha nisso e esquece de olhar para quem está do nosso lado. E hoje nós vivemos um tempo da solidão dentro de casa, mesmo cercado por pessoas. Em vez de usarmos aquilo que é para o nosso benefício e para que a gente tenha maior tempo para estar com as pessoas que realmente são importantes para nós, que é o nosso maior patrimônio, que é a nossa família, a nossa esposa, o nosso esposo, nossos filhos, nós estamos esquecendo disso e desconectados com a família e somente conectados com as coisas dessa vida. Deus nos trouxe aqui nessa noite para falar sobre isso. Se o Espírito Santo impulsionou a vida do Milton para que nós tratássemos desse assunto, é por isso. É porque Deus nos ama de tal maneira, e Ele quer ver a minha vida, a minha família, a sua família, a igreja, vivendo sim os recursos e também podendo usar para que a gente tenha mais tempo para investir naquilo que realmente importa, que é a nossa família, a família que Deus nos deu, a esposa que Deus nos deu, o esposo que Deus nos deu, que quer conversar, que quer dialogar, que quer colocar diante de nós as suas dificuldades, e às vezes a gente está fechado para isso.
E aí vem o perigo, porque se nós não usamos o tempo para esse investimento, o tempo vai ser usado para outras coisas. E se nós não cuidamos com atenção da nossa esposa, do nosso esposo, dos nossos filhos, alguém vai cuidar, alguém vai conversar quando nós não conversamos, alguém vai dar atenção que nós não damos. O inimigo é astuto, ele conhece, ele sabe a minha e a sua carência. Desconectados da família é alvo vulnerável para que o inimigo possa conectar alguém para causar a destruição dentro do nosso lar e da nossa família. Ele não brinca. Às vezes nós nos desconectamos da família, conectados em conquistar muito mais algo para o benefício da família, quando nós estamos já perdendo a nossa família, quando nós não estamos cuidando dos nossos filhos, nós não discipulamos mais filhos. Isso tem sido trágico na nossa sociedade, igreja. Pais não discipulam mais filhos, pais não conversam com filhos. Sabe quem está discipulando nossos filhos? É o mundo. E é naquilo que eles estão conectados. Porque, Milton, se não estiver conectado em casa, com o pai e a mãe, com os irmãos, vai estar conectado com alguma coisa. Por isso nós vemos uma sociedade tão decaída e sofrida. Essa semana eu fui fazer uma visita com a minha esposa a um lar. Nós estivemos ali, oramos com a pessoa e saímos da casa. Entramos no carro e caminhamos por alguns metros. E de repente a gente encontra um carro parado no meio da rua. Eu parei. E era um carro de uma família cristã. Os pais cristãos, o filho fora do caminho. E então alguém foi até a porta daquele carro, sem preocupação nenhuma se estava parando o trânsito ou não, se quem estava atrás poderia ser uma autoridade ou não, sem temor nenhum, fazendo aquilo naturalmente. E aquele adolescente foi até a porta daquele carro, na minha frente, nós ficamos chocados com isso. Aqui em Estiva Gerbe, em que todo mundo se conhece, aquele adolescente que 10, 11, 12 anos foi até a porta daquele carro, recebeu uma nota de R$100 e entregou um pacotinho para o motorista daquele carro. E o motorista daquele carro, quando viu que era a gente que estava atrás, arrancou com o carro. E aquele menino, mostrando para outros que também praticam o mesmo ato, a nota de R$100. Será que está faltando conexão dentro desse lar? Aonde os pais falharam, ao ponto de o filho pegar uns R$100 do pai, que talvez tenha feito horas extras, talvez a mãe tenha feito horas extras, para conseguir um recurso um pouco maior, para receber no mês um salário maior. E agora, onde está sendo investido esse trabalho extra, em que deixou de estar conectado com a família, em busca de recursos, para que esses recursos agora fossem na mão de alguém, com algo ilícito? Será que valeu a pena? Deixar de estar conectado com o filho, passando horas com o filho, orientando o filho, cuidando do filho, ouvindo as suas dificuldades, ouvindo as suas incertezas, ouvindo as suas dúvidas. Não, eu preciso estar conectado com o mundo, eu preciso trabalhar, eu preciso ter recursos, eu preciso juntar dinheiro. E aí? Aonde foi esse dinheiro? Isso um dia, mas quantas vezes isso deve acontecer na semana, no mês? Quanto dos recursos desse pai está indo embora? Porque talvez faltou conexão dentro da sua casa. Há famílias
que estão totalmente destruídas, que você olha e aparentemente está bem, mas de repente a família está totalmente destruída. Com o Milton, com a minha esposa, nós já realizamos muitas visitas de aconselhamentos na questão da família. Muitos aconselhamentos. Muitos. De todas as formas. Situações que pareciam sem controle nenhum. E a gente foi, orou e conversou. E as famílias foram restauradas. Nós choramos com as famílias por muitas vezes. Sofremos com essas famílias que estão ali recebendo o cuidado, o aconselhamento. Mas durante todo o meu ministério, mais ou menos 20 anos entre o começo de uma vida no diaconato, presbitério, dirigindo congregação, depois pastoreando o campo, uma vida ministerial em todo esse tempo. Eu e minha esposa, que sempre é a minha companheira, nada se compara ao que nós nos deparamos essa semana. Nunca vi e ouvi o que nós deparamos essa semana. Nada se compara. Nós viemos para casa chorando, impactados com o que nós vimos e ouvimos. Nós passamos o outro dia impactados com aquilo, em choque de tudo aquilo que nós ouvimos e vimos, que você nunca imagina que está acontecendo nas famílias. Isso não é possível que isso aconteça, mas está acontecendo e muito perto da gente. Um semblante que tenta transmitir uma coisa, mas é uma vida de profundo sofrimento, angústia e dor. Por quê? Perdeu-se a conexão familiar. Está conectado com tudo, menos com a família. E quando não está conectado com a família, é um reflexo de que falta uma conexão com Deus. Quando se perde a conexão com a família, e aí entra a palavra, isso é um reflexo de que perdeu a conexão com Deus. E quando se perde a conexão com Deus, perde o temor, perde os valores, não consegue mais identificar o que é certo e errado, o quanto aquilo vai atingir a família, trazer sofrimento. Por quê? Porque perdeu a conexão com Deus. E aí nós entendemos João capítulo 15, quando Jesus vai dizer: eu sou a videira, eu sou a videira. Em Isaías capítulo 5, Deus vai falar sobre, Isaías vai falar sobre a videira que foi plantada, cuidada, se referindo a Israel. Ele vai falar dessa videira em que ela foi plantada e foi cuidada, cercada, protegida. Porém, ela se tornou azeda. E agora, no Novo Testamento, Jesus vai dizer agora: eu sou a videira e vocês são os ramos. Ou seja, vocês precisam estar conectados comigo. Só conectados comigo é que vocês produzirão frutos.
só conectados comigo e limpos pela minha palavra. Limpos pela minha palavra. E ele vai dizer também no capítulo 15 de João, que se nós estivermos nele, ou seja, conectados nele, e a palavra dele estiver em nós, ou seja, essa palavra que vai nos limpando, nós já estamos limpos pela palavra. Ou seja, se a palavra dele que nos limpa estiver em nós, pediremos o que quiser e será feito. Ou seja, às vezes nós buscamos as conexões tentando fazer algo que Jesus disse: esteja conectado comigo e eu vou abençoar a sua vida, eu vou escutar a sua voz, eu vou responder a sua oração, aquilo que você pedir com necessidade, eu farei por você, se você estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, vos limpando a cada dia. Como está a nossa conexão com Deus? Como está? Quanto você tem vivido uma vida de intimidade com Deus? O quanto Ele tem sido prioridade na sua casa? O quanto você tem falado de Jesus dentro da sua casa? Quantas vezes você tem orado na sua casa? Nas refeições, você tem orado junto com a sua família? Ou talvez você nem esteja mais realizando refeições com a família. Ah, pastor, a gente sai de casa, trabalha o dia todo, é longe, a gente almoça no local de trabalho, mas você volta para casa à tarde. Você tem feito alguma refeição com a sua família? Sentado à mesa, conversando, e você ora com a sua família dizendo: Senhor, obrigado, porque nós temos o pão de cada dia na mesa, e porque o Senhor tem dado saúde para que a gente possa se alimentar. Seus filhos têm visto isto em você. Você tem orado, conectado com Deus, para que a sua família também esteja conectada, para que não aconteça aquilo que nós vimos essa semana, que choca. Por quê? Porque as pessoas não estão conectadas com Deus, e aí se conecta com as coisas dessa vida, do mundo, e é sofrimento, é angústia. A vida é um sopro. Como está a sua vida com Deus? Como a sua família está diante de Deus? A responsabilidade é nossa, sim. Eu sou pai, e como pai eu tenho um sacerdócio a ser cumprido dentro da minha casa. É obrigação minha, é missão que Deus deu a mim, de cuidar da minha família como meu primeiro ministério, de ver a minha esposa, os meus filhos e aqueles que vierem se unir à minha família, servindo a Deus com alegria e tendo uma convicção de que sem Ele nada nós somos e nada nós podemos. Como está a sua família? Como estão seus filhos? Como está o seu casamento? Que avaliação você pode fazer da sua família? Nós estamos iniciando um novo ano, esse é o primeiro culto de família, é um momento de reflexão. Como está a nossa família? Como nós estamos iniciando esse novo ano como família? Como Deus tem sido presente na nossa casa e na nossa família? Quais são as nossas prioridades? Jesus vai dizer no Sermão do Monte, e isso é afirmativo, isso é real. Ele diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Será que é isso que nós estamos fazendo? Será que nós temos buscado a Deus mesmo em primeiro lugar? E essa busca por Deus, essa conexão com Ele, porque Jesus é o maior exemplo de estar conectado com o Pai. Jesus é o nosso maior exemplo,
porque Jesus circulava em todos os ambientes. Jesus tinha pelo menos 4 grupos que o cercavam. Primeiro, os discípulos que andavam com ele. Depois, Jesus tinha uma multidão que andava com ele. Jesus tinha os fariseus que andavam com ele, tentando ver algo que pudesse incriminá-lo. Aonde Jesus estava, os fariseus estavam. Jesus andava com aqueles que precisavam de milagres, dos enfermos e dos necessitados. Ou seja, pelo menos 4 grupos cercavam Jesus. Mas ele nos deixa o exemplo de que a conexão que ele tinha com o Pai produzia nele a conexão com aqueles que estavam ao seu redor. Quanto mais nós temos conectados com Deus, mais vai ser reproduzido naqueles que estão ao nosso redor. Mais nós vamos ser bênçãos na vida daqueles que nos cercam. Jesus nos deixa exemplo, e Ele nos trouxe aqui esta noite. E eu poderia falar muito mais, mas Ele nos trouxe aqui nesta noite para essa reflexão. Estamos conectados com Ele? Qual é o nível de conexão que temos com Deus? O quanto essa conexão com Deus tem nos capacitado a viver aquilo que Deus deseja com aqueles que estão ao nosso redor. O quanto nós temos sido bênçãos àqueles que estão ao nosso redor, daqueles que realmente têm valor, da nossa família. Que nós possamos sair daqui esta noite dizendo: Senhor, obrigado porque o Senhor ministrou ao nosso coração. E se há algo que precisa ser mudado, que hoje nós possamos mudar, ainda há tempo. Que você possa viver a plenitude de uma vida feliz dentro do seu lar. Que o seu lar possa ser um lar de bênçãos, uma casa de oração, onde o Espírito Santo seja constantemente aquele que direciona os seus atos, o seu comportamento, e lhe dê direção para ser feliz e abençoado. Meu irmão, seja o sacerdote do seu lar. Não inverta valores, passando para a mulher o cuidado e o discipulado dos seus filhos. A esposa é auxiliar, adjutora, companheira para estar ao nosso lado. E assim como a igreja é submissa ao Senhor, porque Ele realmente cuida de nós, isso torna fácil sermos submissos a Deus, porque Ele cuida de nós, Ele nos ama. Que assim também a nossa família possa ver em nós esse cuidado, esse amor, esse zelo. Não delegue à sua esposa aquilo que é para você fazer. Muitos casamentos estão aí falidos por inversão de valores. Eu não ligo para isso, eu não quero saber disso. Está tudo na mão da minha esposa, ela resolve o que ela fizer, está certo, está errado, meu irmão. É você que é o sacerdote do lar. É você que é o cabeça da família. E eu não estou dizendo para ser autoritário, eu estou dizendo para você ser responsável pela sua família. Isso é diferente. Famílias que as mulheres tomaram o lugar do marido, meu Deus, é falência, porque está contra a Bíblia. E eu não estou falando de machismo. Meu irmão, você é responsável pela sua família. Deus nos deu essa autoridade e essa missão. Não delegue a sua esposa isso que é para você fazer. Não joga para ela essa responsabilidade. A partir de hoje, pelo amor de Jesus Cristo, assuma a sua casa. A sua mulher e os seus filhos esperam isso de você. Conectado com Deus, Ele vai te dar sabedoria para conduzir a sua casa e a sua família, como sacerdote do seu lar. Você
recebeu essa missão de Deus, assim como eu recebi, e tenho que cuidar da minha esposa, dos meus filhos, da minha nora e futuro genro. Amém? Deus capacita-nos para isso. Irmã, não queira ser a sacerdotisa da casa quando Deus delegou ao seu esposo. Você tem a missão, sim, de cuidar, de orar, de interceder, de auxiliar, ser a adjutora. Maridos, não deleguem à esposa aquilo que pertence a você. Ah, minha esposa é responsável, ela que tem que cuidar, ela tem que orientar, ela tem que... Não, a responsabilidade é nossa. Ah, mas a minha mulher, ela é inteligente, ela é ativa. Glória a Deus, Deus te deu uma auxiliadora sábia para ajudar a edificar a sua casa. Mas você é o sacerdote do seu lar, você é o cabeça da sua família. Conectado com Deus, você vai entender isso. Quando perde conexão com Deus, perde essa conexão dentro de casa, que você é a cabeça da família. Não, desperte. Se você pôde olhar para uma mulher e ela olhar para você, e você chegou nela e ela se interessou por você, e você levou ela para o altar e casou, então desperte, porque você tem condição de cuidar da sua família, sim. Você tem condição de cuidar do seu filho, sim. De cuidar da sua filha, sim. A sua mulher é adjutora, auxiliadora, cuidadora. Não joga para ela a responsabilidade de ser a provedora da casa. Ela pode te ajudar como provedora, mas essa responsabilidade é sua. Quem está conectado com Deus sabe da sua responsabilidade. Quando perde a conexão com Deus, perde o senso dessa responsabilidade. Deus nos trouxe aqui para isso, para tratar com cada um de nós, porque Ele nos ama. Ele deseja que o meu lar e o seu lar sejam realmente um lar de bênçãos. Faça do meu lar, Senhor, um lar em que o Senhor esteja permanente, e que nós, conectados contigo, não percamos os valores de uma família, valores bíblicos, de filhos que devem obedecer os seus pais e respeitá-los. Isso não é uma ideologia de igreja, de um governo, não. É bíblico. Os filhos hoje querem ser independentes. Ah, eu sou dono da minha vida. Por quê? Porque perdeu a conexão com Deus. Porque quando está conectado com Deus, sabe o seu lugar de filho, sabe que deve ser obediente aos pais. E se tem alguém que te ama, é os seus pais. Que triste é ouvir alguém dizer: eu odeio você, meu pai, eu odeio você, minha mãe, eu não quero ouvir a sua voz, eu não quero receber a sua oração. A Bíblia diz que filhos obedientes, isso é um mandamento com promessa, terão dias felizes e prolongarão a sua vida nessa terra. Filhos, estejam conectados com Deus, estejam conectados com família. Respeitem os seus pais, obedeçam os seus pais. Ah, mas meu pai está no século XIX ainda. O seu pai te ama, e se ele está falando com você, é para o seu bem. Obedeça, porque Deus vai te abençoar, vai prolongar a sua vida. Você será um filho abençoado nessa terra. É bíblico isso, não é a igreja que está dizendo, não é a política que está dizendo, não é nenhuma ideologia, é Bíblia. Obedeça seu pai e sua mãe, honra seu pai e sua mãe, para que prolongue os seus dias na terra. Hoje, os filhos parece que querem mandar nos seus pais. Sabe o que é isso? Perdeu a conexão com Deus. Porque quando tem o Espírito Santo, que a conexão com Deus produz, você sabe honrar pai, sabe honrar mãe, sabe que aquilo que o seu pai está dizendo é de valor, é uma joia preciosa para a sua vida. Aquilo que a sua mãe está dizendo é de grande valor, é joia preciosa para a sua vida. Receba aquilo que o seu pai te orienta, receba aquilo que a tua mãe te orienta. É servo de Deus, é serva de Deus, está conectado com Deus, quer o melhor para a sua vida. Obedeça aquilo que os seus pais estão dizendo, e aí você vai ver como a sua vida vai ser melhor.
como você vai ser uma bênção aonde você for. As pessoas vão olhar para você e ver algo diferente. Pastor, como assim? A Bíblia diz isso. Quer ser abençoado? Obedeça seu pai e sua mãe. Honra eles. Está aqui minhas irmãs. E hoje até conversei com o Rafael de manhã. O pastor Aparecido também. Meu pai sempre nos aconselhou conectado com Deus. E tudo que ele falou realmente era bênção para as nossas vidas. Mas às vezes a gente tinha os nossos próprios interesses. E meu pai, ele não precisava bater em nós. Não precisava agredir, machucar ou bater mesmo. Porque ele contava, batia na mesa assim: 1, 2. A Miriam, a Mônica e eu, nós não pagávamos para ver o 3. Eu não sei o que ele faria no 3, porque ninguém esperou o 3, José. Nunca esperamos chegar no 3. Ah, eu não quero fazer isso. 1, 2, fazia. Não esperava, ninguém sabe o que ia acontecer no 3. Se ele ia abraçar ou se ele ia dar uma sentada. Ninguém pagou para ver o 3. Mas com certeza quando ele falava 1, 2 e nem chegava no 3 e a gente obedecia e honrava, sempre era para o nosso bem. Hoje nós entendemos isso. Sempre o que meu pai e minha mãe nos orientaram eram para o nosso bem. Jovem, filhos que estão aqui, honrem seus pais. Deixa a rebeldia, a desobediência. Seus pais te amam. Se você perdeu a conexão com Deus, nessa noite Deus está te convidando. Volte à conexão com Ele. Viva uma vida conectada com Deus. Que a família, o maior patrimônio, possa realmente ser uma família abençoada, conectada com Deus e conectadas entre si, sempre sabendo aproveitar para o bem aquilo que nos é oferecido. Use para o bem, Deus vai te abençoar. Que eu possa usar para o bem, para que Deus possa me abençoar. Que nós possamos caminhar em 2023 conectados com Deus e vivendo o cuidado, a proteção, a direção, para estarmos conectados em família e para testemunhar o quanto o nosso lar tem sido abençoado. Deus os abençoe em nome de Jesus.